Eles não são apenas símbolos, são presságios. Quando os 4 cavaleiros surgirem no horizonte, não haverá mais volta. Durante séculos, esse foi um dos textos mais temidos da Bíblia. Não por suas metáforas, mas porque descreve algo que parece estar acontecendo agora. No livro do Apocalipse, capítulo 6, o apóstolo João está preso em visões aterradoras. Ele vê o Cordeiro abrir os selos de um livro selado 7 vezes, e a cada selo quebrado, uma nova etapa da destruição é liberada sobre a terra. Quando o primeiro selo é aberto, João ouve uma das 4 criaturas viventes dizer com voz de trovão: "Vem!" E o que ele vê é o início de tudo: um cavalo branco, montado por alguém com um arco. Este cavaleiro recebe uma coroa e sai vencendo, e para vencer. A imagem é sutilmente ambígua. Ele parece um salvador, mas não fala, não traz paz, não há boas novas em sua presença. Ele não é o Messias, ele é o engano, é a farsa que se disfarça de verdade. Nos primeiros séculos, muitos pensaram que esse cavaleiro representava o próprio Cristo, mas as pistas do texto revelam algo muito mais sombrio. Um líder mundial, uma figura carismática, que conquista sem derramar sangue, mas que abre caminho para o caos. E talvez ele já esteja entre nós. Você acha que esse primeiro cavaleiro representa o anticristo? Ou acredita que ainda é Cristo trazendo o Evangelho? Escreva nos comentários quem você acredita que monta o cavalo branco. Então o segundo selo é quebrado e outra criatura vivente diz: "Vem!" Dessa vez, João vê um cavalo, vermelho como sangue recém-derramado no chão, montado por um guerreiro com uma espada gigante em mãos. E a ele foi dado o poder de tirar a paz da terra. Não apenas iniciar conflitos, mas arrancar com violência qualquer ilusão de segurança que os povos ainda teriam. O Cavaleiro Vermelho não traz só guerra. Ele destrói a convivência, o diálogo, a diplomacia. Na presença dele, irmãos se voltam contra irmãos. Reinos se devoram de dentro para fora. A humanidade se estraçalha em sua própria sede de controle. Ele não precisa lançar uma bomba, ele acende o fósforo e assiste tudo queimar. Hoje, vivemos uma era de conflitos iminentes, guerras não declaradas, mas travadas todos os dias, nas redes, nos parlamentos, nos lares. Será que já ouvimos os cascos desse cavalo? Será que ele está cavalgando, disfarçado de liberdade, justiça ou nacionalismo? Você acredita que o Cavaleiro Vermelho já iniciou sua missão? Comente abaixo. Qual guerra para você parece ser um reflexo direto desse segundo selo? O terceiro selo é aberto. E mais uma vez, João ouve: "Vem!" E então surge o Cavaleiro Negro. Ele não traz armas, não empunha espadas, não veste armadura. Ele carrega algo muito mais simbólico: uma balança. E uma voz que não vem dele, mas de entre os 4 seres viventes, proclama: "Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho." O Cavaleiro Negro não destrói, ele regula, ele manipula, ele estabelece preços impossíveis, onde a fome se torna uma arma. Esse cavaleiro representa a escassez, mas não apenas de alimentos, de justiça, de compaixão, de equilíbrio. A balança é o símbolo do controle econômico nas mãos de poucos. Enquanto os pobres pagam tudo por um pedaço de pão, os luxos dos poderosos, azeite e vinho, seguem intocados. É o colapso financeiro travestido de ordem. Pense, quantas vezes você já viu o povo sofrer, enquanto os grandes não perdem 1 centavo? Quantas famílias são esmagadas por sistemas criados para manter a desigualdade viva? Esse cavaleiro não grita, ele assina decretos, ele impõe números, e o povo obedece. Você já sentiu na pele o peso dessa balança injusta? Comente, onde você enxerga hoje a presença do Cavaleiro Negro no mundo real? E quando o 4º selo é aberto,
João vê o que nenhum homem deseja ver: um cavalo, pálido, sem cor, como carne sem sangue, como o rosto de quem já partiu, e aquele que o monta é a própria morte. Mas ele não cavalga sozinho. O inferno o segue, como uma sombra viva, como um abismo aberto atrás de seus passos. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Não é um golpe direto, é uma decadência em cascata. Esse cavaleiro não mata, ele retira a vida. De forma lenta, implacável, invisível, ele chega com epidemias, com crises sanitárias, com colapsos nos hospitais, com o silêncio das ambulâncias lotadas e das covas coletivas. Ele chega quando o sistema cai e não há mais ninguém para salvar. Quantas vezes a humanidade viu esse cavaleiro e não reconheceu? Quantas tragédias já nos mostraram que não se trata só de profecia, mas de ciclos que se repetem? E o mais assustador, esse é apenas o quarto selo. Ainda restam 3. Você já viu a presença desse cavaleiro na sua cidade? Escreva: em que momento você sentiu que o cavaleiro pálido estava por perto? O que acontece depois que os cavaleiros passam? Quando o quinto selo é aberto, João não vê guerra, peste ou fome. Ele vê vozes. Debaixo do altar celestial, as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinham. Eles clamam com voz forte: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É o clamor dos mártires, dos que não negaram a fé, dos que foram calados, mas não apagados. E cada um deles recebe uma veste branca e ouve uma resposta. Não é vingança, é paciência. Descansem ainda por um pouco de tempo, até que também se complete o número de seus conservos e irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Essa é uma parte que muitos ignoram, porque ela não fala de destruição externa, fala do que vem por dentro. Esse selo revela que há uma contagem, um tempo marcado, e que a justiça de Deus não se apressa, mas também não falha. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. O silêncio divino, a espera, mas os que esperam já estão vestidos de branco. Você já se sentiu como uma dessas vozes clamando por justiça, sem resposta? Comente. Você acha que ainda existem mártires hoje? O sexto selo não é sussurrado, é gritado. João descreve: houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. O céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. Essa não é uma metáfora. É o colapso da ordem visível. É como se o universo tivesse chegado ao seu limite e agora começasse a desmoronar. Montanhas se movem, ilhas desaparecem. Homens, de reis a escravos, se escondem nas cavernas e nos rochedos e gritam por algo que antes evitavam. Cai sobre nós montes e rochas e escondei-nos do rosto daquele que está assentado no trono. Eles não pedem por salvação, pedem para não ver, para não encarar o Cordeiro, porque agora eles sabem que é tarde. O sexto selo revela o choque da consciência, o desespero de uma humanidade que zombou da profecia e acordou no meio dela. Esse momento fala com o nosso tempo, com quem ignora os alertas, mas quando o céu se enrolar como um pergaminho, não haverá mais tempo. Comente. Qual evento recente você viu e pensou: isso parece Apocalipse? O sétimo selo ainda não foi aberto. Antes disso, uma pausa acontece. Um intervalo sagrado. 4 anjos estão em pé nos 4 cantos da terra. Eles seguram os ventos. Nada sopra, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. É como se o mundo todo tivesse parado para algo acontecer, algo invisível. Então,
outro anjo aparece e ele carrega um selo, não de destruição, mas de proteção. E ele grita aos outros: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na testa os servos do nosso Deus. Esse momento é decisivo. É o último ato antes da tempestade. Deus sela os seus, marca aqueles que pertencem a Ele, não com tatuagens, não com símbolos externos, mas com algo que o mundo não vê e que o inferno não pode tocar. João então vê 144 mil selados, de todas as tribos de Israel, e em seguida uma multidão incontável, de todas as nações, línguas e povos, vestidos de branco, segurando palmas nas mãos, clamando: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Antes da última revelação, há esperança. Antes do fim, há um chamado. Você sente que faz parte dos que foram selados? Comente o que você acredita que significa ser marcado por Deus hoje. As profecias não são apenas histórias antigas, são alertas vivos para quem está atento. Os 4 cavaleiros não são apenas figuras para se admirar à distância. Eles são avisos para o presente, um chamado urgente para a vigilância. Estar pronto não significa apenas medo, significa entendimento, preparação espiritual, fortalecimento da fé. E essa preparação começa com a escolha. Escolher a verdade mesmo quando a mentira é mais confortável. Escolher a luz quando a escuridão tenta engolir, porque quando os cavaleiros vierem juntos, não haverá meio termo, não haverá dúvidas, só consequências. Mas para quem vigia, há uma promessa silenciosa, uma proteção invisível, um escudo espiritual que nada poderá derrubar. Você está vigilante? Como você se prepara para tempos difíceis? Compartilhe nos comentários sua forma de manter a fé forte em meio ao caos. Olhe ao seu redor. Guerras que não cessam, fome que assola regiões inteiras, crises financeiras que impactam bilhões e pandemias que nos obrigam a mudar o modo de viver. Muitos dizem que tudo isso é coincidência, que a humanidade apenas enfrenta ciclos normais, mas as Escrituras foram claras. Os sinais do fim estavam previstos. Os 4 cavaleiros são o alerta máximo. Eles vêm para avisar que o tempo está se esgotando. Será que os cavalos já estão galopando pelo nosso mundo? Será que o que vemos hoje é o prelúdio da destruição final? Ou será que ainda temos uma chance de mudar o rumo? Como você interpreta os acontecimentos atuais? Escreva nos comentários. Você acredita que estamos vivendo o tempo dos 4 cavaleiros? Por quê? Agora que você conhece a verdade sobre os 4 cavaleiros, a pergunta que fica é: o que você fará com essa informação? Esperará que eles venham e levarão tudo o que você ama? Ou tomará uma decisão hoje para estar preparado? Não se trata de medo, trata-se de despertar para a realidade, de fortalecer a fé, de buscar a paz verdadeira que só pode vir de Deus. Lembre-se, antes da tempestade, sempre há uma promessa de esperança, uma luz que jamais se apaga. Você não está sozinho nessa jornada, e o tempo para agir é agora. O que você fará para estar pronto? Compartilhe sua decisão abaixo. Vamos fortalecer essa comunidade juntos.